Foi o pequeno Davi, com sua jaqueta eclesiástica de Saul, que saiu para lutar contra Golias. E quando Davi começou a lutar contra Golias com toda aquela grande armadura, ele olhou ao redor, olhou para trás, ele parecia como o restante deles. Então ele disse: há algo errado aqui. Enquanto você for como o mundo e se comprometer com o mundo, fazendo a mesma coisa que o mundo faz, há algo errado. Davi disse: isso parece muito blindado. Eu tenho um doutorado, tenho um PhD, veja bem, pertenço a uma grande organização. Como eu poderia ir lutar com todas essas coisas? Eu não sei nada sobre isso. Não sei nada sobre isso. Davi disse: tire essas coisas de mim. Correto. Se vou lutar por Deus, não quero parecer esse bando de covardes aqui, todos com armaduras e furos. Não posso ter uma reunião. Em muitas reuniões, muitos homens, muitos ministros vêm a mim e confessam que creem que o nome de Jesus Cristo é o correto para ser batizado, mas dizem: nossa organização nos colocaria para fora. Que desculpa fraca. Tire a armadura de Saul. Dê-me o poder e a força do Espírito Santo. Deus, envie-me como uma funda. Não importa o que seja, quão pequena seja, para derrubar o inimigo. Isso é verdade. Envie-me, mas não me deixe vestir como o restante deles, com LL, PhD, doutores, todo esse tipo de coisa. Davi afirmou: a coisa não parece certa. Ele disse: eu não sei nada sobre isso. E continuou: a única coisa que sei, que eu tenho, é que lá atrás no deserto, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. E contou: um leão entrou e agarrou o cordeirinho e saiu correndo com ele. E eu sabia que era o cordeiro do meu pai. E, eu não estava equipado, mas simplesmente peguei minha funda e fui atrás dele. Finalizou: eu o matei e trouxe o cordeiro de volta. Oh, que coisa! Aqueles parados ali com uma lança na mão não poderiam ter feito isso. Esse é o problema hoje. Deus tem muitas ovelhas que se desviaram. As organizações e coisas as roubaram, as levaram para a psicologia. Deus nos dê Davis com a palavra de Deus e o poder de Deus para dirigi-la quando formos enfrentar esses gigantes intelectuais. Correto. Com todos os PhD, LLDs, QUSTs ou o que quer que seja, dê-me a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo e eu lhe digo, podemos matar todos os gigantes no campo. Correto. Precisamos de homens que possam... Bem, Davi era a pessoa mais fraca que havia no campo para ir lutar contra o gigante. Ele não passava de um menino. E a Bíblia diz que ele era ruivo, um garotinho magro, provavelmente de ombros curvados, envolto em um pedaço de pele de ovelha. Ele não tinha nenhum desses grandes títulos intelectuais, nem era bem treinado. Ele não sabia nada sobre espada, ele não sabia nada sobre todo esse treinamento que Saul era o melhor que eles podiam ter, o bispo Saul. Certamente, ele era muito superior aos demais membros do exército. Ele era o único que deveria ter ido lutar contra ele, mas estava com medo. E hoje, sabemos que precisamos de um revivamento. Sabemos que precisamos de um despertar entre as pessoas. Não será necessário um doutor em divindade. Será necessário um fraco, aleluia, que tome a palavra de Deus no poder da ressurreição de Cristo e mate essa coisa. Isso trará Cristo ao país, para que eles vejam que ele ainda pode abrir os olhos dos cegos, curar os enfermos, ressuscitar os mortos
e que Ele é Deus conquistador. Amém. Precisamos de um Davi sem formação nas escolas teológicas. Precisamos de um homem que não saiba nada disso, um garotinho do campo ou algo assim, um rapazinho com os ombros curvados, sem muita aparência, andando pela estrada com o poder de Deus. Minha mãe, morrendo, disse: Billy, tenho confiado e crido em você. Você tem sido minha força espiritual. Você me guiou a Deus. Eu disse: Mamãe, quando eu era um garoto, nossa origem, claro, irlandesa, nós nos inclinávamos um pouco para o catolicismo, e eu afirmei: a igreja dizia que eles eram um corpo de pessoas, que eles tinham tudo, que tudo o que faziam estava certo. Eu não conseguia acreditar nisso porque os luteranos diziam: somos um corpo de pessoas, temos tudo. Os batistas diziam: somos o corpo, temos tudo. Há muitas, são cerca de 900 organizações diferentes. Eu afirmei: mamãe, eu não poderia confiar nisso. Qual delas está certa? Descobri que digo isso com humildade e doçura, mas creio que nenhuma delas está certa. É isso mesmo. Volto à palavra de Deus, vejo o que ele fez lá no passado, e então Deus permita que todos nós voltemos para lá. E em fraqueza e sem apoio de organização, sem apoio de denominações, sem apoio de estruturas eclesiásticas, mas na simplicidade e no poder do Espírito Santo que caiu no Pentecostes, com a mesma mensagem que Pedro pregou no dia de Pentecostes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Você não estará todo amarrado como muitos desses teólogos, com um colarinho virado para trás e um diploma de bacharel em artes. Mas, irmão, você terá algo em suas mãos e, desde que o Espírito de Deus entre nesta palavra, ele conquistará e trará de volta as ovelhas perdidas que se extraviaram. Amém. Confessemos nossas fraquezas. Jogue fora a sua doutrina da divindade. Desapegue-se de seu sabe-tudo, de sua condição de membro. Desnude-se diante de Deus, espiritualmente falando, e considere-se indigno. Então, Deus poderá começar a usar você. Mas não diga isso de sua boca, mas de seu coração. Jacó, Davi, eles tiveram que se despir. Ele, Davi, era o mais fraco entre toda a multidão. Pense nos talvez 10.000 ou 100.000 soldados na colina, todos eles treinados, cada um deles com um PhD, cada um deles com lanças. Eles eram soldados. Cada um deles era o cabo fulano de tal, o soldado fulano de tal, até os soldados rasos, o general fulano de tal, o tenente fulano de tal, grande general de 4 estrelas, Saul, bispo, sim, excelência, senhor, cada um deles ali de pé, homens treinados, e o inimigo de pé na colina dizendo: seu bando de covardes, ó. E lá no acampamento apareceu um jovenzinho de ombros caídos. Oh Deus, um rapazinho de aparência ruiva, com uma pequena funda nas costas, segurando uma torta de passas para o seu irmão. E aquele gigante saiu e gritou várias vezes. Disse: querem me dizer que vocês aqui, um bando de eruditos formados, ficarão aí e deixarão aquele filisteu incircunciso desafiar a palavra do Deus vivo? Amém, indagou. Vocês têm medo dele? Saul disse: se você quiser ir, vem aqui. Vou te mandar para a escola por 20 anos agora e vou te dar um PhD. Vou te dizer o que vou fazer. Vou te dar meu diploma. Ele disse: tirem isso de mim. Oh, que coisa! Não quero ter nada a ver com isso. Ele queria confiar em Deus. Ele afirmou: eu sei o que Deus fez por mim com isso e estou pronto para confiar em Deus diante de qualquer coisa com isso. Amém. Essa é a experiência do cristão. Até Saulo,
quando teve que se livrar de sua armadura, tirou a armadura eclesiástica, fez como Davi. Mas quando Saulo chegou ao final do caminho, ele disse: Combati o bom combate. Esse foi o último inimigo a ser conquistado. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E completou: E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A morte disse: Mas eu te pegarei em alguns minutos. E a sepultura disse: Eu te mofarei ali. Ele exclamou: Ó morte, onde está o teu aguilhão? Sepultura, onde está a tua vitória? Sei que estou aqui neste calabouço romano, preso com correntes nos pulsos e nas mãos, e tenho 39 marcas de açoites nas costas. Estou aqui com lágrimas ardendo em meus olhos, até não conseguir mais enxergar. Não consigo enxergar com os olhos naturais, mas posso ver uma coroa de justiça guardada lá em cima. Meus tornozelos estão gastos, sofri muitas quedas por causa do pão mofado que jogam aqui, e os ratos passaram por cima de mim, e as aranhas e outras coisas, até que fiquei fraco. Mas ele podia ficar diante da morte e dizer: Onde está o teu aguilhão? Sepultura, onde está a tua vitória? Com correntes sacudindo em suas mãos. Aleluia! É disso que precisamos. Sepultura, onde está a tua vitória? A sepultura disse: Vou te apodrecer, Paulo. Ele respondeu: Mas graças a Deus, eu já tenho a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele estava fraco, sua forma eclesiástica, todo o seu ritual havia sido dissolvido dele. Todos os seus documentos de ordenação lhe foram tirados. Ele não pertencia mais às assembleias ou a nenhuma delas. Veja, ele não pertencia mais a nenhuma delas. Ele havia falado tanto contra elas a ponto de os bispos terem dito: Você quer me dizer que um homem cumprindo 20 anos na prisão romana lá pode nos dizer para não deixar nossas mulheres pregarem? Sim, não nos diga isso, disseram. Sabemos que não é assim. Quem é aquele indivíduo lá, afinal, para nos dizer para fazermos isso, aquilo ou aquilo outro? Disseram: Sabemos o que estamos fazendo. Sim, Paulo exclamou: Há homens se levantando bem entre vós, que logo começarão uma organização, se levantarão e se afastarão da fé assim, não tendo o Espírito de Deus. E completou: Saíram do nosso meio porque não eram de nós. E o que aconteceu? Chegou diretamente na Igreja Católica, da Católica para a Luterana e, por fim, as Assembleias de Deus, a mesma, fazendo a mesma coisa, todo o tempo a mesma coisa. Mas, ó, para um homem ou mulher que é fraco o suficiente, que reconhece sua fraqueza, que deixa Deus usá-lo, eu continuo falando, acho que falo demais. Bem, o que foi aquilo? Agora, Davi era o menos instruído do grupo. Ele não tinha nenhuma instrução de combate, ele não sabia nada sobre isso. Então, ele não tinha qualquer instrução para nada desta batalha que estava diante dele. Mas ele reconheceu que havia um Deus, e ele pegou a coisa mais fraca. Eles tinham lanças, armaduras, arcos e tudo mais, e Davi tinha uma pequena funda com uma pedra. Mas veja, ele sabia no que podia confiar. Ele confessou sua fraqueza, mas sua fé estava em Deus. Ele disse: Não quero nenhum escudo sobre mim para impedir nada. Não quero chegar lá e dizer: Agora vocês, irmãos, vão cooperar comigo? Eu pertenço às assembleias, pertenço à presbiteriana, sou metodista, sou batista. Vocês, irmãos, vão cooperar comigo? Eu não quero saber de nada disso. Olhe, vou lhe mostrar
no meu bolso eu tenho meu diploma. Acabei de receber meu diploma de bacharel em artes. Sou da Universidade de Fulano de Tal. Estudei lá. Eu tenho isso. Oh, eu sei falar. Sou isso, aquilo ou aquilo outro. Ele não queria nada disso. Tudo que ele queria, ele disse: eu tenho minha confiança em Deus e aqui vou. É isso. E o gigante caiu. Isso mesmo. É disso que precisamos hoje, irmão. Precisamos hoje de homens como Davi, não de experiências universitárias.